Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor e vamos para mais uma edição de Respondendo Perguntas que vocês fizeram para mim no Instagram. Dessa vez eu não dei muito tempo para vocês responderem, tá? Foi basicamente uma horinha, botei ali a caixinha de perguntas, na verdade 2 horinhas, tá? E vou responder aqui conforme eu quiser, uma ou outra, enfim, ou todas. Me sigam no Instagram para poder responder. Falar mais sobre isso. Deixa eu ver aqui, o Lucas Flusão perguntou: o que explica a sequência de resultados ruins após a Copa do Mundo de Clubes? Acho que ele tá falando daquela primeira sequência, né? Porque a sequência atual do Fluminense não é ruim de resultados, né? Vou abrir aqui, ó, Fluminense. O Fluminense teve uma sequência de vitórias agora até há pouco tempo atrás, pô. Pós-mundial, a sequência do Fluminense não é horrorosa, não. Mas se ele estiver falando daquela sequência lá logo depois, que é aquela sequência de 4 derrotas seguidas, né? Foram 5 porque contavam a do Chelsea. Aquela sequência de 4 derrotas seguidas, eu acho que eu atribuo a 3 coisas. Eu acho que há uma ressaca do Mundial, há uma dificuldade de motivação extra após um mês focadaço no Mundial. É natural você abaixar um pouquinho o ritmo. Acontece, não deveria acontecer. Não passo pano para isso. Mas estou falando que é algo natural. E calhou de serem jogos que você precisava desse nível extra para poder vencer. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Não são 4 jogos fáceis. Longe de serem 4 jogos impossíveis, tá? Eu acho que desses aqui o que a gente joga pior disparado é o São Paulo. Depois é o Cruzeiro. Você pode até achar estranho isso, mas eu acho que depois é o Cruzeiro. Ah, Gabriel, mas contra o Flamengo a gente fica lá atrás o tempo todo. É a estratégia para jogar contra o Flamengo. Era a estratégia estava sendo bem executada até darem um mole com 40 Evral do segundo tempo. Contra o Cruzeiro não. Contra o Cruzeiro a gente ataca muito no segundo tempo porque a gente perdeu o primeiro. E já estava 2-0. Então, a gente até cria uma partida, acho que a melhor partida dessas é contra o Palmeiras, que aí são 2 moles individuais. Mas, enfim, acho que eram essas 2 principais coisas aí. Tanto a dificuldade dos adversários, quanto essa queda de ritmo natural. Almoço amanhã no La Cabreira, estamos na Argentina, não sei se vamos lá. Fomos num lugar chamado Santos Manjares. Hoje eu e o Lessa, o Fio chega agora de madrugada. Não sei. Eu aqui, meu amigo, aonde eu vou aqui, eu tô feliz a respeito de alimentação aqui na Argentina, né? Com as novas... não, vou pular para essa daqui. Qual foi o maior perrengue que você já passou em viagem cobrindo o Fluminense? Cara, qualquer jogo que eu não consiga transmitir o jogo direito, igual, por exemplo, foi Fluminense Olímpia 2023, Fluminense e... Teve um que a gente teve muito problema no pré-jogo. Cerro Porteño no ano passado. Foi desesperador. A gente fez quase que 40 minutos de pré-jogo só ao invés de 2 horas. Porque um funcionário do Cerro Porteño omitiu que tinha um Wi-Fi para vender internet pra gente. Tentou passar um calote. Fazer a gente de otário e tal. Já tivemos alguns perrengues assim já, cara. Contra o Argentino Júnior, tinha uma tensão ali de... Os torcedores estavam praticamente dentro da nossa cabine, mas não chegou a acontecer nada, era mais um medo. Contra a LDU tentaram tomar o microfone da minha mão, o maluco tentou tomar o microfone da minha mão, a galera repreendeu, ele pediu desculpa. Já teve alguns perrengues assim já, cara, no geral. Nunca passei nenhum apuro completo, né? Mas tiveram alguns assim, mais simples. Esse é o que me vem à cabeça agora. Eu parei aqui para poder suar o nariz, mas eu lembrei de uma. Atlético Paranaense também. Eu já fui ameaçado pela torcida organizada deles quando eu estava gravando um conteúdo. Nem era no dia do jogo. Era antes do jogo, lá contra o Atlético Paranaense em 2021. E durante o jogo em 2024, que era aquele jogo que estava uma disputa muito forte de rebaixamento, teve um cara que quase quebrou um acrílico também, socando lá para poder... quando marca o pênalti. Que o John Aras perdeu, né? Acho que esses são os que eu me lembro aqui de cabeça. Com as novas atualizações, você mudou alguma opinião sobre a SAF? Eu acho que mudar a opinião não, cara. Acho que mudar a opinião não.
O que aconteceu são coisas que eu não tinha opinião e a maior parte delas eu comecei a achar legal. Acho que é isso. Eu ainda tenho opiniões que são ali divergentes do que a galera que está comprando pensa. Vejo o problema claro sobre conflito de interesses, por exemplo, que é uma coisa que eles estão... Acho que até a forma como eles estão lidando é boa, mas não consigo tirar a questão do conflito de interesse da minha cabeça, de quem está executando o processo da venda tá ficando com benefícios em relação à venda, seja um cargo com salário, seja uma comissão da venda, enfim, vejo problemas ali, mas mudar de opinião não mudei. Boa aqui da Deinha Alves aqui, ó. Tranquila para andar com o casaco do Flu aí na Argentina? Então, eu só andei hoje à noite. Tava eu e o Lessa com esse casaco aqui. Eu não vou ficar andando durante o dia. Eu falo, eu sou medroso mesmo. Para quem não se lembra, assim, depois de 2023, a torcida do Boca especificamente ficou com um problema muito sério com os torcedores do Fluminense, porque a mídia argentina divulgou para os torcedores do Boca que estavam aqui e os torcedores do Boca que estavam lá no Rio também relataram dessa maneira, como se fosse uma super emboscada do Fluminense. Os torcedores do Fluminense pegaram todo mundo e quebraram no cacete sem qualquer motivo. Então a torcida do Fluminense não é bem-vinda pela torcida do Boca aqui em Buenos Aires. E logo depois do título, os torcedores de todos os times aqui começaram a utilizar a camisa do Fluminense para provocar a torcida do Boca. É meio que numa pegada de tipo o flamenguista que torcia usava a LDU para zoar a gente, entendeu? E aí eu e o Lessa fomos almoçar, jantar aqui no lugar aqui perto, 4 quadras praticamente, e passou, acho que era até caminhão de lixo, se eu não me engano, mas era um caminhão assim que tinha uma galera atrás e eles disseram, vamos ao Flu, vamos ao Flu. Aí eu falei com o Lessa, ele deve ter sido torcedor do River, mas eu não fico 100% à vontade não, só trouxe esse casaco aqui por sinal. Deixa eu ver se tem mais algum aleatório pra gente poder falar de futebol. Von Mostaza, o João Fugés falou, depois me digam o que acharam. Achei normal. A gente foi depois do jogo contra o River, em 2023. Cadê? Deixa eu ver o outro aqui. Não achei nada demais, mas achei gostosinho. Melhor que o McDonald's. Se você fosse obrigado a escolher um time europeu pra torcer, qual seria? Ô, João Vitor, eu meio que gosto do Manchester United. Não sei que eu sou torço com o Manchester United, mas é um time que eu gosto. Quando você vai voltar a fazer o raio-x dos novos jogadores? Até hoje esperando o Igor Rabelo, o Bernardo Souza mandou. Cara, pretendo pro ano que vem. É um projeto ali pro ano que vem eu conseguir fazer isso. Eu não gosto de incomodar os outros. E aí ficar pedindo vídeo era uma coisa muito complicada. Aí o que eu passei a fazer? Não vou pedir o vídeo, vou me garantir na pesquisa. E aí eu perdia 4 horas, 5 horas só fazendo o roteiro de um vídeo. E hoje em dia, se eu perder 5 horas fazendo o roteiro de um vídeo, vai passar um dia inteiro sem ter vídeo nenhum. E eu não posso mais fazer isso. Então, eu vou começar a ser mais chato no ano que vem com essa de vídeo. O Kaique FFC mandou. Tu acha que depois desses 2 bons jogos do Acosta, ele pode virar titular no lugar do Nonato? E aí eu vou encaixar junto com uma do Soul Sax e SJM7. Tu acha que o Renato insistir com 3 volantes é loucura? Respondendo rapidamente a do Souza. Souza. Não acho que é loucura. Acho que é o melhor Fluminense que eu vi, é o Fluminense com 3 zagueiros ou com 3 volantes. Então não acho que ele insistir, não acho que ele está insistindo. Acho que é a melhor escalação e o Ganso não dá resposta em campo suficiente para ele achar que tem que tirar um dos volantes e botar o Ganso. O Acosta parece que vai dar. E acho que desses 2 bons jogos do Acosta, eu não acho que é o suficiente ainda não. Porque o Acosta, principalmente esse último jogo, ele não demonstra ainda que ele consegue fazer isso por muito tempo. Uma pegada de marcação muito forte por muito tempo. A gente tem que lembrar, gente, o Corinthians perdeu no jogo o seu camisa 10. Eu falo isso na minha análise. Na hora de rolar a bola, o Corinthians não tinha um camisa 10. O time do Corinthians não conseguia criar nada. Então, obviamente, naquele esquema ali, naquele formato, ter Bernal e Otávio estava sendo prejudicial ao Fluminense porque o Ganso não ficava livre e esses 2 não são jogadores que vão chegar dentro da área como elemento surpresa. O Bernal até chega um pouquinho mais, mas não estava chegando. Então ficou mais difícil o jogo no primeiro tempo. Mas na marcação, o Fluminense tinha 2 marcando ninguém. E aí o Lúcio Acosta, quando entra no lugar do Ganso na reta final do primeiro tempo, ele consegue ter uma movimentação que começa a explorar esse espaço que havia ali no Corinthians. Mas ainda assim é muito pouco. Acho que na bola de segurança ele só vai escalar o Acosta de titular se ele, por exemplo, perder o jogo de ida aqui na Argentina. Acho que é essa a chance.
O que achou do preço dos ingressos para o jogo de volta? Cara, eu vi uma galera reclamando, mas confesso que não vi o preço. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui agora. R$ 120 a inteira na Sul. Gente, é preço de quartas de final, né, gente? É complicado. É quartas de final de Sul-Americana também. Quartas de final. A precificação de ingressos, pra mim, ela tá de acordo com o que o clube pensa. Você pode dizer que eu concordo? Não concordo. Mas é a precificação que o clube já vem fazendo há um bom tempo. Não dá pra esperar que nas quartas de final eles vão abaixar o preço. Entendeu? Essa é a lógica. Pra mim, ridículo. Eu não gosto de ingresso caro. Patrick Tomás mandou: é sério que vamos brigar pra não cair no Brasileirão? Gravei um vídeo mais cedo falando sobre isso. Por que o time reserva não tem entrosamento se nos treinos o reserva joga contra o titular? O Fernando Fraus mandou, eu acho que é legal falar disso aqui. Gente, treino não se faz mais coletivo, igual é antigamente, que era só coletivo o treino. Não é assim que funciona. Não é só titular versus reserva e pronto. Para começar, que na verdade o próprio time reserva do Fluminense a gente não sabe qual é o time. É Ganso ou é Lúcio Acosta? É Bernal e Otávio ou é Bernal Nonato, Bernal e Hércules, Otávio e Lima, Santi Moreno e Queno, é Santi Moreno e Soteldo, é Queno e Soteldo, é Riquelme e Queno, é Cano, é John Kennedy? Esse acho que tá mais fácil, né? É Cano mesmo, né? A gente não sabe exatamente qual é o time reserva. E outra, jogo é jogo, treino é treino, né? Isso é fato. Entrosamento se pega em jogo, não se pega em treino não. Treino hoje em dia a maior parte é campo reduzido, então não tem mais essa sequência não, Fernando. Fábio FM30 mandou aqui: qual a sua opinião sobre do Renato focar em Copas e ignorar o Brasileirão? Eu acho justo, porque eu acho que times vivem de título. E é uma chance de ganhar título. Eu acho errado. E aí eu acho que não tem tanto a ver com Copa e Brasileirão, tá? Mas vocês vão entender. Eu acho errado a forma como o Renato parece ignorar 100% o Brasileirão. Por que o parece? Porque ele não tá poupando o time o tempo todo só para priorizar a Copa. Ele tá poupando o time o tempo todo porque ele gosta de trabalhar com 35, 36 jogadores e ele tem que dar minuto para todo mundo. Ele tem que fazer todo mundo jogar. É isso. É isso. Ele tem que botar todo mundo para jogar. Pega os últimos... Pós-data FIFA foi um jogo só, né? Pega ali os últimos 3, 4 jogos do Fluminense. Vê quantos jogadores entraram em campo. Eu chutaria... Não vi essa estatística, tá? Mas eu chutaria que uns 25 jogadores, provavelmente. Chutaria que uns 25 jogadores entraram em campo, talvez até mais. O Renato trabalha dessa maneira. Aí eu acho que tem menos a ver com Copa e Brasileirão e mais a ver com essa questão de rodar o time inteiro. Agora, estamos na semi de uma Copa, estamos nas quartas de outra, e no Brasileirão a gente está no meio da tabela. Eu me preocupo com o Brasileirão? Me preocupo. Mas acho que esse fato de jogarem a Copa do Brasil lá pro final facilita um pouco. A gente vai ter 2 semanas agora de Brasileirão Sula, e mesmo sem se classificar para Sula, são acho que 5 ou 6 rodadas seguidas de Brasileirão. Aí não tem que... Ele vai rodar o time uma vez no máximo, né? Esse aqui é boa também, do Rafael RJS. O que o Renato tanto vê no Lima, Thiago Santos e Otávio? Por que não vê no Lescano e no Lavega? Vai ser complicado. Vamos lá. O que o Renato tanto vê no Lima? Eu vou dar a minha opinião, tá, Rafael? Você pode discordar, mas eu vou falar o que eu acho que o Renato vê. Acho que o Renato vê um jogador extremamente irregular há pelo menos 5 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, que é extremamente voluntarioso. Se você mandar o Lima correr, ele vai correr. É um cara que tem muita disposição, um cara que sabe armar, conduzir a bola, chutar de fora da área e desarmar. Consegue fazer essas 3 funções. Óbvio que aquele negócio, né? Quem faz tudo não faz nada com qualidade, né? Mas eu tô falando aqui coisas boas do Lima, tá? Acho que o Renato vê isso, vê um cara polivalente e que, se não tem qualidade no nível para ser titular, consegue entregar um nível mínimo de intensidade, por exemplo, dentro de um jogo de Campeonato Brasileiro. O que ele vê no Thiago Santos? O Renato não escala o Thiago Santos há um tempão, gente. O Thiago Santos hoje... Vamos ver, qual foi a última vez que o Thiago Santos entrou em campo no Fluminense?
Não sei qual foi a última vez que ele entrou em campo. Tô até vendo aqui agora, ao vivo. Jogo do Grêmio, ele entra no intervalo. Um jogo que a gente tinha 5 desfalques na zaga. A última vez que ele entrou em campo foi 16 minutos contra o Santos, em que ele queria aumentar a bola aérea. Tipo assim, o Thiago Santos entrar por mérito dele, 11 minutos contra a América de Cali, foi contra o Bahia com um time completamente reserva. Gente, o Renato botou o Thiago Santos de sexta opção. O Thiago Santos está atrás do Davi Schwindt, está atrás do Manuel, está atrás do Freitas, do Ignacio, do Igor Rabelo e do Thiago Silva. É a sétima opção, se bobear. E Otávio. Cara, o Otávio, acho que ele viu pouco, usou pouco até agora, né? Voltou de lesão. Mas assim, gente, qual é essa treta com o Otávio aí que eu não entendi até agora? O cara foi titular, importantíssimo no Atlético Mineiro ano passado, perdeu a posição em determinado momento. No Fluminense chegou, fez 3 bons jogos, 3 ou 4 bons jogos, fez um muito ruim, se lesionou depois, voltou. No último jogo, eu vi uma galera falando que a partida do Otávio foi ruim. Gente, vocês assistiram o jogo, ouviram o jogo com o rádio no mudo, assistiram o jogo com a TV desligada? Pô, toda a bola passava no Otávio, o maluco não recua. É o tempo todo bola vertical, bola na diagonal, bola vertical, bola na diagonal. E no pé. O cara deu quase 100 passes no jogo, 8 passes foram para trás. Ou seja, pelo menos aí uns 90 passes em que o Fluminense minimamente progrediu. Se não girou a bola para um lado e para o outro, botou a bola na verticalidade para frente. Desarme, precisão, chegando no tempo da bola, sabendo parar a jogada. O Otávio, eu não entendi esse Otávio horrível de vocês, não. E o Lescano e Lavega? Gente, o que a gente viu do Lescano e Lavega que fazem até agora o Lescano e Lavega serem pedidos como titular? Me dá um lance, um lance. Eu quero que você me dê um lance. Aí você falar, mas eles não tiveram tempo de titular. Pô, eles tiveram um minuto, gente. Eles tiveram um minuto. O Lavega tem um lance que eu lembro dele. Iniciozinho do jogo contra o The Strongest e ele tem uma oportunidade. Mas a altitude ferrou ele. Não, não. Ele tem a oportunidade de chutar, ele toca pro lado um lance que era pra chutar. É a única coisa que eu lembro do Lavega. Gente, depois, quando fica 7, 8 meses que os caras não evoluem, você começa, acho que a gente tem que começar a pensar que talvez o problema seja o Lescano e o Lavega, né? E o último aqui, o Lucas Farias mandou isso. Acha o Santi Moreno o novo Johnny Gonzalez? Não, ainda não. E porque o Santi Moreno não tem o mesmo carisma que o Johnny Gonzalez tinha, e porque a gente era muito mais carente quando o Johnny Gonzalez chegou. Acho que é isso, tá? Respondi bastante aqui. É isso. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Durante essa segunda tem vídeo aqui, aí mais aberto aqui na Argentina. Tamo junto, até a próxima, valeu.